Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa! Olá, pessoal! Estamos de volta depois de uma pausazinha aí para as festas de fim de ano, para o Natal, para o Ano Novo. Eis que está de volta o nosso podcast O Caderno que Virou Empresa. Cara, que alegria, que satisfação enorme em pensar que algum tempo atrás isso era somente um sonho de inspirar outros empreendedores a tomar decisões difíceis, a fazer com que os seus negócios possam prosperar, a crescer, a aprender, a ter fé. Tudo isso através de histórias maravilhosas de empreendedores, empresários que a gente vem recebendo aqui já há 20 episódios. Isso mesmo. Nós vamos hoje fazer o primeiro episódio da terceira temporada do podcast O Caderno que Virou Empresa. 20 histórias já foram contadas aqui e, graças a Deus, sempre com bastante repercussão dentro do público empresarial de São Luís, do Maranhão, muita gente comentando, falando sobre entrevistas que gostaram, indicando entrevistados, né? Olha, eu acredito que em 2024, agora a gente vai ter no mínimo umas 3 temporadas, porque tem muita história bonita para contar aqui. E hoje, é como eu sempre falo, gente, episódio de abertura de temporada é episódio que você tem que ter, né, aquela energia diferente. E tem que ter convidado mais do que especial. Todos os convidados são especiais, mas aquele convidado que vem para abertura de temporada tem que ser mais que especial. Porque quando você vai começar uma temporada nova, tem que impactar. Então hoje a gente trouxe uma amiga minha, uma pessoa altamente especial, uma pessoa incrível, que eu quero agora ter a honra de apresentar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos trazer minha convidada mega especial. Seja bem-vinda, minha amiga Viviane. Que entrada linda. Obrigada, Michael, pelo convite, né? A gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes, e aí não dava, e aí estamos aqui para iniciar essa nova temporada. Deu, né? Deu. Finalmente deu. Que maravilha, pessoal, que maravilha. Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, uma das coisas que é mais preciosa para todos, eu costumo dizer que vale até mais do que dinheiro, é o tempo, né? E eu fico muito agradecido quando pessoas que realmente têm uma rotina muito pesada, são muito ocupadas, demandam, né? Dão pra gente um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando suas histórias conosco. E vamos começar a conhecer um pouquinho dessa história, né? A história de, sem dúvida, o bar mais lendário do Maranhão, né? Uma lenda do segmento de bares do Maranhão. Como foi, Viviane, que a sua trajetória e a do Nosso Canto começou? Eita, que tem história! Mas vamos lá. A gente costuma dizer que o Nosso Canto é uma entidade, né? O Nosso Canto se transformou na entidade. A gente, lá na adolescência, a gente iniciou vendendo cachorro-quente na esquina, né? Ali no Vinhais. Começou com uma lanchonete, a gente vendia só lanches e tal. E depois de 2 anos, a gente começou a vender uma cervejinha e tal, começou a chover, a gente foi para a garagem da casa, né? Aí depois começou a colocar uma musiquinha ao vivo, uma voz violão, e aí foi, né? Foi acontecendo. Eu lembro que o nome Nosso Canto, uma vizinha que deu, porque a gente colocou uma urna, né, para as pessoas darem suas opiniões.
sobrenome, porque precisava ter um nome, né? A gente começou ali sem nome, sem nada. E aí uma vizinha lá, a gente abriu a urna, ela foi premiada até, aí tiveram vários nomes, e a gente escolheu o nosso canto. E aí, após isso, né, a gente... Funciona no mesmo lugar do início, da onde começou o cachorro-quente, até hoje funciona no mesmo lugar? Sim, sim. Só que era só uma casa, né? Depois a gente comprou a outra. A demanda foi crescendo, crescendo. Acho que muita gente lembra, né? A gente tinha mesas na rua e o pessoal gostava muito disso, na calçada. Você se recorda exatamente o ano do início do cachorro-quente, que foi aí vamos dizer assim, o princípio do nosso canto? 1998. Foi quando eu engravidei, né? Essa história iniciou com 2 adolescentes, né? E eu fazia faculdade em Fortaleza e numa das férias que eu vim aqui ver o pai da Isadora, eu engravidei. E aí a gente foi, né, buscar a nossa... Então foi em 98, a Isadora nasceu em 99. E aí até hoje, quantos anos são mesmo, gente? Olha, eu comecei bem adolescente, hein? Quantos anos tem já o nosso canto? Tem, 99. de 98 para cá, a produção, dá o quê? 99. 2008, 10 anos, 2018, 20 anos, tem o quê? Vai fazer 26 anos? 25. 25 anos? 25 anos, né? É uma entidade mesmo aí da noite ludovicense, né? Sem dúvida nenhuma, um bar lendário. Olha só, o nascimento da empresa, dentro dessa história do nascimento da empresa, é o nascimento da sua filha, né? Então, olha só, você teve ali o nascimento da empresa que você comanda até hoje e da sua primeira filha, né? Então, como foi que foi conciliar essa questão de você estar ali grávida, né, e tendo que iniciar esse projeto do nosso canto? Foi bem duro, né? Não foi fácil. A gente estava ali, iniciou um projeto mesmo. Eu me lembro que o nosso primeiro financiamento foi R$ 5.000. Então, a gente passava por perrengues, né? A gente cresceu mesmo assim, com muita luta, contando dinheiro para pagar as contas, né? Economizando nisso, investindo naquilo. Mas tendo que dar atenção, claro, para a Isadora. Nessa época eu também fazia faculdade, eu tive que trancar a faculdade, porque não tinha como conciliar. E também no primeiro ano eu não tinha nem como pagar, né? Então, tive que trancar. Mas sempre a gente se dedicou muito, assim. Eu acho que o nosso diferencial é que a gente sempre quis fazer o melhor mesmo. Então, por exemplo, na época que a gente vendia hot dog na esquina, a gente vendia 500 hot dogs. Eu queria fazer a melhor carne moída. A batata palha era a gente que produzia. Carne de primeira, salsicha de primeira. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Você querer entregar o melhor, se colocar mesmo no lugar do cliente, sabe? A gente vê muitas coisas por aí, assim, feitas sem carinho, sem amor. Tudo relacionado a empreender é servir. Quando você serve bem, né, o nosso canto é isso. O nosso canto tem um preço justo. Quando você serve bem, desculpa, não tem como não fazer sucesso, né? Compre o melhor produto, corra atrás de uma coisa diferenciada, sabe? O nosso canto é preço justo, né? Eu me lembro que quando a gente fez a primeira reforma, a equipe toda sentou para conversar. Não, vamos botar só long neck, porque long neck dá mais lucro. Eu falo, mas como isso? Não existe isso. Eu gosto de tomar cerveja gelada, cerveja de 600, então não existe isso, né? E assim a gente, né, foi crescendo. Mas como eu estou falando para vocês, o nosso primeiro financiamento foi só 5 mil. A gente fez um toldo na frente, porque eu acho legal a gente falar para pessoas aqui que estão iniciando, sabe? Estão lá fazendo o seu pãozinho caseiro, né? O seu salgado. São tantas coisas, né? Chega tantas coisas até a gente. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas. Eu fui no interior
Posso mudar de assunto? Pode, aqui à vontade, fique à vontade. Eu fui no interior, de vez em quando eu vou nos lugares assim, interior do interior, né? E aí cheguei lá, um rapaz soube que eu estava na cidade e ele tinha uma hamburgueria. E assim, um povoadinho, sabe? Uma coisa simples e tal. E aí eu falei que eu poderia falar com ele, né? No outro dia marquei, ele foi lá e a gente conversou. E eu fiquei assim, emocionada como a internet, né? Conseguiu levar para esses lugares conhecimento. Então, ele falando com uma linguagem tão técnica sobre hambúrguer, sobre molhos, sobre... Claro que a gente deu nossas dicas, porque a experiência traz isso, né? Mas eu fiquei muito, muito emocionada, assim, de ver que pode, qualquer um pode, né? Isso também é em função do avanço da internet. O conhecimento está aí, né? O conhecimento está aí. Só basta buscar. Muito legal. O primeiro grande insight para mim, que já fica aqui no início da nossa conversa, é quando você fala assim, eu sempre quis entregar o melhor carne moída, o melhor pão e tal. Então eu vejo muita gente, às vezes, numa situação de início de negócio, que às vezes fala assim, não, eu não posso ainda entregar o melhor porque eu estou começando, né? Não. Aí é um pensamento escasso, né? É um pensamento de escassez, eu acho que é sobre isso que se tem que falar muito. O mundo é muito abundante. Deus é abundância, sabe? Se a pessoa não tiver isso na cabeça... E quando a gente fala sobre abundância, a gente não está falando só sobre dinheiro. Dinheiro é uma energia. A gente está falando sobre saúde, sobre se relacionar, sobre tudo, né? Sobre pessoas. Abundância em tudo. Nas amizades, nas trocas. Então, a gente não pode ter um pensamento escasso. Então, assim, não, eu estou começando agora e vou colocar um produto de segunda. Isso não existe. Isso não existe, porque onde você investe, o quanto você investe, retorna. A gente começou com R$100, R$200, né? Foi. Por quê? Porque a gente compra o material hoje para vender à noite, para faturar e amanhã comprar de novo, né? Então assim... Comprem produtos bons. Queira entregar o melhor. Sabe? Uma coisa que eu fico assim, eu sempre pergunto, é porque o empreendedor, ele começa aquela aventura dele, vai, mas tem alguns momentos que vão sendo alguns divisorezinhos de água, né? Uhum. Então, você começou ali com um carrinho de cachorro-quente, aí depois começou a entregar uma cervejinha também, né? Em que momento aí, desse início, deu aquele estalo e falou assim, opa, tá dando certo, tô no caminho certo. Tem alguma coisa assim que para você foi marcante de que tô no caminho certo? Estudo sobre lucratividade. Então, eu já tinha passado por 2 anos vendendo lanche, produzia, né? Eu fui aprender a fazer tudo, né? Vários funcionários me ajudaram. No começo, não. Era eu, minha sogra e mais uma funcionária. E eu queria aprender tudo, então eu aprendi a fazer salgados, eu aprendi... E como eu estou falando, eu queria fazer o melhor. Mas... Então a gente passou 2 anos nisso, vendendo hambúrguer, vendendo lanches e tal. Quando a gente começou a colocar a cervejinha e começou a vender petiscos e tal, teve um momento que eu fui estudar sobre a lucratividade. E foi nítido, né? Que a lucratividade era melhor, maior. E aí a gente começou, a gente tinha que fazer uma escolha, né? Não dava para ser lanchonete e bar. Então foi quando a gente, né, eu comecei a pensar em petiscos e tal. Foi quando veio a ideia na minha cabeça da pedra, né, do filé na pedra, que as pessoas amam tanto. Aquele tempero, a gente que criou. Então, eu fico, o que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? A gente criou há anos atrás. Mas espera aí que tem que ter uma passagem especial para isso. O filé na pedra, ele é patrimônio histórico de São Luís. Tem que ter aqui uma menção honrosa a ele. Você lembra quando foi o que foi? Então foi o quê? 2001, 2002 que surgiu o filé na pedra? O filé na pedra surgiu em 99, 2002. 2002. E quando você... A gente tinha que fazer um petisco diferente. É isso que eu falo, assim, quando você quer servir mesmo, você pensa em coisas diferentes. É como se você fosse para o aniversário. Eu tenho que levar um prato.
você quer levar o melhor prato, né? Você quer fazer o que você mais sabe, o prato que você mais gosta, o prato que é mais gostoso que você faz. Então, assim, eu tinha que servir um prato que fosse diferente, que fosse gostoso e que combinasse com cervejinha e tal. E eu fui pesquisar. E aí, filé na pedra. E com pão de alho, né? Esse pão de alho é em função de um amigo nosso, né? O Junho Bocão. Beijo, viu, Junho? Cadê? Júnior. É, ele fazia muito na nossa casa, quando a gente fazia nosso churrasquinho. E eu percebia que todo mundo comia mais o pão de alho do que o churrasco, né? Do que o próprio churrasco, que era delicioso. Então foi o Junho que me ensinou. Eu fiz umas pequenas adequações, mas assim, foi em função do Junho. E aí foi um sucesso, a gente vende demais, né? Filé mesmo, carne boa, a gente picanha. Se botar uma. E agora a gente está lançando também refeição, né? A pedra vai virar refeição também, para 2 e 4 pessoas. A gente vai abrir a unidade Quatrac, Shopping Passeio, a gente vai abrir sábado e domingo e a gente vai colocar refeição. Ela vai ter refeição também. Se botar uma pedra do lado da outra, de todas que já foram vendidas até hoje, chega aonde? Eita! Boa, Marcos. Se botar uma do lado da outra, chega aonde? É muito. Pé da lua. Milhares, porque sai muito mesmo. É uma coisa que, a nossa logística para sair essas pedras é uma loucura, porque assim, é muito mesmo. Graças a Deus. É um prato assim, né? É simbólico, né? Não só do nosso canto, como da noite de São Luís, né? Todo mundo comenta a questão da cerveja sempre bem gelada, Outra né? coisa é isso, a cerveja, né? E tal, cerveja gelada. A gente foi estudar sobre isso, mas não tem muito o que estudar, gente. Economizar energia, aí liga o freezer, desliga à noite e tal. Isso não é economia. Então as pessoas têm que ter isso, não é uma economia. Já fui em certos bares, não só aqui, mas fora e tal, que aí eu pergunto pro garçom, digo, poxa, por que a cerveja está assim? Não, porque o freezer foi ligado de manhã. Não, gente, não tem como. O freezer tem que ficar direto ligado. Claro, evidente, bons freezers, e as cervejarias estão aí, elas dão. Então não pode desligar, né? Um dos segredos é esse. Tem que ficar ligado 24 horas, 48, 72, né? Um cuidado especial. Então, tem a pessoa que cuida disso, então sai primeiro esse freezer, sai aquele outro. Porque cerveja tem que ser gelada, meu amigo. Não é? Sem cerveja dúvida, tem que ser sem gelada. dúvida. Essa semana eu tive uma reunião com eles sobre isso. Sobre cerveja gelada. Entende? São pequenas coisas que ficam grandes, né? Porque a gente percebe que a maioria não faz. Aí não faz por quê? Porque não quer entregar o melhor? Se não quer entregar o melhor, muda de ramo. Vai fazer alguma coisa que você goste mesmo. Eu acho que né? Tem uma coisa que também é muito marcante no nosso canto, e assim como tudo que envolve o nosso canto, você tem uma preocupação muito grande no detalhe, né? É a música. Ah, sim. Quando foi que começou a música? A música começou antes até da pedra, porque foi a transformação, né, da lanchonete para o bar. Então, na lanchonete mesmo, como estava na garagem, a gente colocava uma musiquinha na esquina, um voz e violão. Isso se deu também em função do meu sogro, que ele gosta muito de cantar. Existe ex-sogro? Ex-sogro tem que ver isso. Sogro? Ex-sogro? Ex-sogro? Não, eu acho que é meu eterno. Sogro, eu amo ele. Eu acho que o sogro é eterno. Mas foi em função dele, ele gostava de cantar e conhecia as pessoas, algumas pessoas aqui da noite, aí leva um amigo, que leva outro, então a gente começou assim. E uma preocupação muito grande com música boa, música de qualidade, tecnologia boa, né? Que é outra coisa que a gente percebe que não investem nisso e é muito importante, né? Você está investindo na qualidade de som. As pessoas falam assim, mas os clientes nem percebem, indiretamente eles percebem, eles podem não entender da tecnologia de som, né? Porque nem tem como entender, nem tem obrigação, mas percebe, claro, evidente. O som fica mais agradável, fica mais suave. Qualidade dos músicos, né? Então, as pessoas que realmente sabem tocar, a gente nunca colocou, assim, bandas que não fosse boa. Boa como, Viviane? Boa de qualidade musical, né? A gente coloca tudo. Eu estava até conversando ainda agora aqui
com os meninos sobre o projeto de reggae, né, que a gente tem toda terça-feira na Ponta do Farol. Eu batalho com reggae desde sempre, né? Eu acho que nós fomos o primeiro bar que colocou reggae. São poucos bares que trabalham com reggae. Porque eu percebo que aqui, eu não sou daqui, mas eu percebo que amo o reggae, mas aqui existe uma certa discriminação mesmo, né? Quando a gente colocou reggae lá no Vinhais, os vizinhos falaram assim, agora bagunçou. Eu digo, mas como isso? Eu morava em Brasília, escutava tanto reggae de qualidade. Esses meninos da Raiz Tribal, eu acho eles fantásticos. Assim, que é com que a gente está com um projeto, né? Dia de terça-feira na Ponta do Farol. Música, assim, que, putz. Alô, galera da Raiz Tribal. Abraço, hein? Isso. Daqui a pouco a gente se encontra aqui, daqui eu vou para lá. E a gente tem muita dificuldade de manter esses projetos, sabe? A gente tem muita dificuldade. Porque, não sei, as pessoas daqui não consideram reggae, não sei. Que não era para ser, porque São Luís é a Jamaica brasileira, né? Sim, então, a gente, turista, vem aqui, né? Por exemplo, já vieram primos, conhecidos e tal. Onde que tem um reggae para escutar? Não tem. Onde é que tem um lugar para que tem um reggae e tal, né? Não tem. Então, a gente investe, assim, sempre. Eles trabalham com a gente já há uns 10 anos. O pessoal da Rede Tribal. E o que a gente puder fazer, vai continuar fazendo. E é isso. Eu amo reggae, viu, gente? Eu não sou daqui, mas eu amo reggae. O reggae é bom demais, reggae. né? Reggae é bom Sim. demais, né? Viviane, e aí, assim, toda vez que a gente está construindo um negócio, por mais que você seja uma pessoa acima da média, estava ali conduzindo, né, com toda essa preocupação de entregar o melhor, de olhar para a lucratividade, de sempre estar pesquisando, mas isso não nos livra dos perrengues. Mesmo você fazendo sempre melhor, acontecem algumas coisas no decorrer dessa trajetória que podem nos entristecer, em alguns momentos até nos tirar um pouco a vontade de continuar. Eu queria perguntar para você, você já teve algum perrengue, assim, que já te fez pensar em desistir? Vários, né? Eu acho que se eu for falar sobre perrengue, a gente vai acabar caindo lá na pandemia, né? Que isso aí, para todos os empresários, foi uma loucura. Eu não tenho nem palavras para definir o que foi isso. E que a gente vem superando, né? A gente ainda não superou. A gente vem superando. Foram muitas dívidas, né? Muitas perdas. Então, mas só tenho a agradecer. Estamos aqui vivos, né? Trabalhando e tal. Eu acho que perrengue a gente passa todos os dias, sabe? Todos os dias. Já teve um dia que você chegou lá, olhou assim pro seu espelho ou pro teto do quarto e falou assim, gente, vezes. eu vou parar com isso. Várias vezes. Mas isso é do empresário. E todos vocês vão se olhar no espelho várias vezes, vão pensar isso, e vão querer parar, e vão querer mudar de ramo, e vão querer... Isso é normal. Só que o sangue, né? O dom, eu não sei explicar. Deus, ele é mais forte do que isso tudo. Todos os dias são várias decisões, né, que a gente tem que tomar. Todos os dias temos problemas que não são problemas, né, para resolver. É uma equipe muito grande, as pessoas nem imaginam, né? As pessoas pensam que a gente fica no bar. Não, uma equipe muito grande, que se inicia às 8 horas da manhã. É um administrativo, é um centro de produção. E quando o bar abre e a gente vê tudo aquilo acontecendo, né? Até vicia, né? Os perrengues... Se não tiver os perrengues, os altos e baixos, parece que não tem graça. E o empresário ele tem que ser resiliente, porque se ele não for resiliente, nem entra, sabe? Tipo assim, nem... Resiliência mesmo, se acostumar com isso. Logo lá no início, eu me lembro que eu coloquei assim, logo que a Isadora nasceu, eu coloquei bem grande assim na sala da minha casa. Eu li um livro e achei muito legal. Tudo é fácil. Botei bem grande, sabe? Assim na sala da minha casa, na parede assim. Por que tudo é fácil? E é como eu trato tudo até hoje.
pessoal que está aqui do administrativo, né, Anaide, pode... todas as demandas que vêm para a gente pode achar difícil e problematizar, ou pode achar natural e fácil. Eu prefiro achar fácil. E aí se torna fácil. Isso tudo é um gatilho mental, sabe? Que você tem que ter. É um gatilho mental. Uma demanda para mim que ela é difícil, para você é fácil, vamos dizer assim, para você é difícil, para mim é fácil. Então, assim, quando a gente coloca na cabeça que tudo é fácil, você consegue resolver tudo com leveza, com positividade. O empresário tem que ser muito positivo, né? Olhar só para números, não. Olhar para projetos. Os projetos, eles não dão retorno amanhã, né? Projetos a longo prazo. Ralar mesmo. Você que está começando agora tem que ralar mesmo. Acordar cedo. Eu acordava, produzia e vendia. E isso foi durante anos. Então, eu já cortei muita carne, eu já fiz muitos drinks, eu já fui garçonete, eu já fui caixa, né? Para poder a gente chegar onde a gente chegou. Agora, acho que sobre perrengue, eu posso dizer que qual o momento difícil, qual do empresário assim que começa já linkando aí, que começa pequeno e para crescer. O momento mais difícil, e tem que ter essa virada de chave, porque senão não cresce, a gente se acostuma muito em fazer, em estar presente, né? Em cortar, em ser, a centralizar. Se você, nesse momento, que você vê que as coisas estão expandindo, que tudo que aquilo que você está fazendo está criando resultado, você está vendendo, está entrando, se você não mudar, de novo, um outro gatilhozinho que é aprender a liderar e não mais estar, né? Porque se você está ali, você não vai conseguir crescer. Então, se eu estou todo dia dentro da cozinha, como é que eu vou conseguir ter 3, 4 unidades? Como é que eu vou conseguir dar conta da demanda de funcionários? Como é que eu vou conseguir treinar? Não existe, né? Aí tem que, vamos falar assim, descentralizar. Eu não sei se o nome é descentralizar, para centralizar de novo, mas de uma outra forma, né? Liderando, comandando, ensinando. Aí tem que ter essa virada de chave. Muita gente não tem. É a parte mais difícil para quem começa, sabe, lá de baixo mesmo. É essa virada de chave. Vai chegar um momento que você vai estar no limite, ou você sai um pouquinho, né? Ou então para por ali. Ali vai ser o máximo que vai atingir. E uma coisa que As pessoas falam muito um ditado. O olho do dono que engorda. Isso. Sabe? Tem empresários que concordam e tem empresários que discordam. Eu concordo, assim, mas claro que a gente está nas empresas, a gente está administrando, a gente está liderando, mas estar no negócio todo dia, isso não quer dizer capacidade, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que você vai crescer, não, muito pelo contrário. Aí eu fico pensando, como é que a Tilimbis tem 1.000 unidades? Como é que a Cacau Show tem 2.000 unidades? Né? Então, essa história tem que ser, essa frase ela tem que ser revista, né? Ou melhor interpretada. Tem uma coisa assim que eu também sei que você gosta de fazer muito, já pegando esse gancho de sair, né, um pouco do negócio. Eu sei que você gosta muito de buscar inspiração, né? Você sempre foi de sair para viajar, né, para conhecer lugares diferentes, né? Não para fazer o turismo do passeio, né, mas o turismo mesmo ali para ter insights profissionais para o seu negócio, né? Você julga que isso também foi um fator fundamental para o seu negócio ter atingido o patamar sim, que chegou? Com certeza, com certeza. Então, eu sempre falo assim, até para os meus funcionários. Eu estava ontem conversando com os barmans, eu falo assim, a gente tem que marcar a nossa viagem para São Paulo. Quando você sai, e vale muito a pena, né? Aí você está investindo em você. Compra a sua passagem parcelado, né? Vai de ônibus, mas vai lá,
dá uma olhada no que tem, no melhor, né? No que tem. Ah, eu não tenho como pagar aquele lugar e tal. Tem, entra no lugar, toma um drink, né? Um drink, mas vê como funciona. Esteja perto de pessoas feras, por exemplo, estou falando dos barmans, né? Então, eu gosto muito de viajar e a gente viaja bastante. E, claro, a gente quer trazer as coisas boas. É uma coisa, você chega em qualquer lugar, você curte o lugar, o restaurante, o bar, mas você está ali antenado com tudo, é inerente já, né? Com tudo que tem, tudo de novidade. E a gente tenta trazer o que a gente consegue. A gente abriu o Muirico, né? Numa fase 2 anos antes da pandemia. O Muirico, a gente viajou bastante, eu fui em todos os mexicanos do Brasil. Eu queria muito trazer para São Luís o Tex-Mex, né? Que é uma culinária assim, que eu gosto muito, é uma comida que eu aprecio. E aí estudei, fui no outro. Só que as pessoas têm que trazer, mas tem que colocar a coisa da região, sabe? Você traz a tendência, vamos falar assim, mas você tem que fazer um estudo de mercado da cidade. Então, assim, o que cabe para cá? O tempero, a gente pode colocar nisso aqui, pode botar isso aqui, mas isso aqui também, porque o pessoal daqui gosta, o pessoal aqui... E aí deu muito certo. A gente foi um sucesso danado. O Murico, todo mundo me pergunta até hoje, né? E aí na pandemia a gente teve que fechar porque a gente alugou uma casa. E eu queria que fosse numa casa. E na pandemia não tinha como eu abrir a casa, né? E aí aquela história de ar-condicionado, as pessoas não entravam dentro de ar-condicionado e tal. E aí a gente já parou a operação na pandemia para retomar após pandemia. A Hustler foi a mesma coisa, né? Que foi a primeira hot dogueria. A gente ganhou muitos prêmios. A Hustler, quando a gente abriu, foi a terceira hot dogueria. Essa denominação fomos nós que criamos aqui. Não existia ainda nem no Brasil. A terceira dogueria. Dogueria já existia 2 em São Paulo. Hot dogueria, não. E aí a gente trouxe a Hustler. Ganhamos muitos prêmios nacionais. E muita ligação sobre, né, franquia, sobre franquear e tal. Eu tinha essa vontade de fazer hot dogs, porque foi como eu comecei, né? Nostálgico para você, né? E todas essas misturas que a gente fazia, esses detalhes, a gente foi aprendendo, né, com as viagens, provando. Existe um ditado que fala que o paladar não retroage, né? Só que eu tentava sempre fazer tudo isso voltado para a cidade. Não adianta eu colocar um molho azedo, que, por exemplo, sai muito em São Paulo, que o pessoal lá gosta muito, isso, aquilo. Não, as pessoas aqui gostam de coisas mais do Nordeste, gostam de bastante, né? A gente conseguiu trazer salsicha que ninguém tinha. Eita, isso dava muito trabalho, porque às vezes que faltava tinha que vir de avião. Olha, gente, a gente já fez muita... Mas por quê? Porque eu queria fazer o melhor. Muirico foi uma coisa louca, assim, de tanto material que vinha de fora, em caminhões refrigerados, sabe? Era uma logística, a gente tinha que ter câmeras frias e mais câmeras frias, então vinha praticamente tudo de São Paulo. E aí, pós-pandemia, a gente repensou e, em função de toda essa logística, eu falei, não, vamos abrir outros nosso canto, né? Porque fica mais fácil de administrar, de reproduzir, manter a qualidade. E aí a Hustler está lá e o Murico também está lá. Mas assim... Tem promessas aí? Dá para prometer alguma coisa para os fãs? Os fãs das marcas? As pessoas perguntam, por que fechou? Mas como? Por quê? E por quê? E aí fica difícil da gente até explicar. Uma delas a gente está negociando, né? E aí eu acho que uma delas vai acontecer. Olha, minha filha mais velha, de 15 anos, ela ficou muito saudosa do Hustler. Sim, muita gente. Isso é muito bom. E quando a gente vê as cópias, né? E aí começou a abrir várias outras hot doguerias. E assim, eu tenho o maior respeito por isso.
não existe concorrência, porque cada qual faz do seu jeito. Voltando para a abundância, tem para todo mundo, gente. Não existe concorrência. Então, a cópia, ela é uma forma de respeito, sabe? Eu considero assim. Só que você vai copiar e vai fazer do seu jeito. Quem vai lhe copiar vai fazer do jeito dele. Quem vai copiar... Não é isso? A cópia, eu não copiei. Copiei de quem? Os hot dogs que eu criei vieram de onde? Do hot dog principal, né? Do hot dog. É uma cópia. Então, sabe? Então, a gente tem que ter respeito pela cópia. Não ter essa história de concorrência. Cada qual faz o seu. A Bankia também, né? A Bankia, quem administra meu irmão, é dele, mas foi a gente que iniciou lá no começo também com ele. Foi a gente que fez o cardápio e tal. Foi a primeira hamburgueria. A Bankia ganhou muitos prêmios aqui. Então, a gente conseguiu fazer um cardápio que realmente ninguém tinha. E também as outras foram cópias da Bankia. Também marcou época, né? Sim. Também inspirou muitas outras operações. Sim, sim. E as pessoas reconhecem isso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham no segmento de hambúrgueres e reconhecem o pioneirismo da Bankia também, né? Aí volta lá para o começo, fala igual o Paulo Gustavo, vai lá. Então, quando você quer dar o melhor, fazer o melhor, você vai em busca. Então, a inspiração, ela vem, a intuição, ela vem, vem através das boas intenções. Então, aí a cabeça fica assim, né? Cheia de ideias. Esse insight, para quem consegue pegar no ar, é poderosíssimo, né? Porque, assim, eu vi que você falou agora há pouco, empreender é servir. Eu quero servir, eu vou servir o melhor, servir da melhor maneira possível, porque aí isso é devolvido a você, né? Sim, sim. Em forma não só de dinheiro, né? Eu sempre falo que dinheiro é uma energia. Se você sabe usar, você vai ter. Se não sabe, mas empreender tem todo um papel social, né? A gente realmente mexe com muitas pessoas, com muitas famílias. A gente... com a economia do país. Empreender, assim... O que é empreender? Eu vim até falando no carro. Falei, será que uma página dá para responder o que é empreender? Porque... um livro inteiro. Empreender eu acho fantástico, assim. A garra que tem que ter, querer também trazer o novo, querer inovar, querer mostrar a sua ideia para as outras pessoas, lidar com o medo, né, que eu acho isso também uma coisa importante da gente falar. Medo, todo mundo tem, todos os dias, o tempo todo. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão e tal, aquele frio na barriga. Só que tem aquele ditado, vai com medo mesmo. Acredita em você e vai com medo mesmo. Escutem menos críticas. Se liga com Deus. Né? Se liga com Deus, olha, Deus, assim, conversa com Deus e tal. Porque dentro da família tem muito isso, é muita crítica, né? A história de inveja, isso aí, não liguem, gente. Todo mundo tem. Não tem? Você não tem? Sem dúvida. Você não tem? Todo mundo tem. Eu não sou especial, ninguém é especial. Todo mundo tem essa história. Então, assim, tira essa história da cabeça, sabe? Da dificuldade. Se liga, você, seus sonhos, essa vontade, porque, assim, tem que ter a vontade. Não é para qualquer um, né? Escolhidos, não sei se é isso. Os chamados. Acho que os chamados. E tá lá no sangue, tá lá, fica lá. Se tu não fizer aquilo, mas tá lá, Deus fica lá te... Sabe? E vai. Agora, olha só. Empresas, negócios, eles são feitos por pessoas, né? E numa trajetória como essa sua, certamente teve muitas pessoas que contribuíram com você de alguma forma, ou com alguma ideia, ou financeiramente, ou com a força dos braços mesmo, né? Você consegue... Eu sei que às vezes essa pergunta é um pouco injusta, porque às vezes é muita gente, você não quer... Pois é, eu acho que pode passar essa pergunta. Você não quer lembrar assim, de algumas pessoas especiais que contribuíram com você nesse período? É muita gente. Já teve um aqui que foi o Júnior Boca, né? Esse já está registrado. Sim, com certeza. Já está registrado. Mas é muita gente, né? A gente não cresce só, ninguém fica rico. Não sou rico, hein? Mas ninguém fica rico sozinho. Não existe isso, né? E quanto mais você escuta
Quanto mais você escuta pessoas, mais feeling você tem, né? Não querer disputar ou querer ser maior, não. Chegam com ideias na minha frente e eu falo, cara, isso aqui é fantástico. Então, não existe. Então, eu acho assim, que é meio complicado responder essa. Todos os meus funcionários, eu tenho funcionários que iniciou com a gente, né? Tá lá Então, desde o início? sim, temos funcionários de 15 anos, 10 anos, vários. Dona Luzia, que é um ícone, né? Completou Sim. até, fez aniversário essa semana. E Tá a vendo? gente Tá saindo os festejou nomes. lá. Ah, não, mas é muita gente. É muita gente mesmo. Não tenho nem... Meu ex-marido, né? A gente passou 20 anos, eu não posso deixar de falar, né? Ele ajudou muito, nos ajudou nessa trajetória ali, lutando e tal. Isso aí, muita gente. Muitos funcionários, muita... Agora, olha só. Imagina que nós acabamos de receber aqui, do lado de fora aqui do Castelo Black, a máquina do tempo do Dr. Brown, lá do De Volta para o Futuro, né? Do Mark McFly. E você vai ser convidada para fazer uma viagem no tempo. Lá na hora de viajar no tempo, você pode regular, né? A maquininha para saber em que período você gostaria de voltar, né? Se você pudesse fazer essa viagem aí na máquina do tempo, para qual período dessa sua trajetória você gostaria de voltar? E se você mudaria alguma coisa, faria algo diferente? Você fala da trajetória profissional ou da minha vida? De toda ela. Toda essa sua trajetória profissional, desde quando você iniciou, né, lá aos 17 anos até hoje. A máquina do tempo está com você. Olha, tem um ano ali que eu gostaria de voltar, que eu queria fazer algo diferente. Eu não gostaria de ter feito aquilo. Eu queria fazer aquilo diferente. Não. Não sinto. Profissionalmente falando, não. Você aprende que acertar tem o mesmo resultado que errar. Por quê? Porque se aprende também com erro. Então fica igual. Você entende? Então, assim, eu não mudaria nada. Profissionalmente, não. Eu acho assim uma trajetória muito legal, uma trajetória bem... Não mudaria. Eu não estou falando que é uma trajetória correta e reta, não. Não é nada disso. Eu gostei que você acabou de deixar claro que aprendeu muito com todos os erros também, né? Sim, total, exatamente isso. E o empresário tem que ter isso. Você não pode, por exemplo... hoje eu fiz meu pão, estou aqui fabricando meu pão. E aí, a semana eu vendi muito bem, na outra vendi muito bem, e na terceira semana foi ruim, eu não vendi nada. Aquilo não pode te impactar negativamente. Aí você vai fazer... por que aconteceu isso? Pô, eu nem vi, mas o fermento estava assim, eu errei e tal. Você teve um aprendizado durante aquela semana que não vendeu nada. Você me entende? Sim. E esse aprendizado é que vai te fazer evoluir, é que vai te fazer crescer. Abriu um negócio, não deu certo o primeiro, vai para o segundo. Abriu o segundo, não deu certo, vai para o terceiro. Acertar e errar não é o mais importante. O mais importante é não desistir. Então, é por isso que eu não voltaria. Você está me entendendo? Mas vamos lá. Vamos dizer que, mesmo sem mudar nada, você aceitou fazer a viagem. E eu vou te dizer para qual data a gente voltou. Nós voltamos no tempo para o exato dia em que, pela primeira vez, a Viviane colocou lá o cachorro-quente e abriu ele para o primeiro dia de vendas. Vamos imaginar que você foi lá e a Viviane de hoje encontrou a Viviane lá desse dia. O que você diria para ela? Você chegou lá, veio do futuro, sentou no cachorro-quente, pediu e tem a oportunidade de falar alguma coisa para aquela Viviane lá de 17 anos. O que você falaria para ela? Você venceu. Tipo, os seus sonhos, os seus pensamentos, porque é muito importante isso. Você está lá pequeno, mas você já tem que querer estar lá no grande, né? E a gente estava lá pequenininho, mas a minha mente já estava lá na frente. Então, é isso que eu falaria. Eu sou muito positiva. E, às vezes, isso até é mal interpretado, sabe?
Era isso que eu falaria. Você imagina, né? Aí, me dá um cachorro quente, por favor. Aí, olha, ei, eu quero falar uma coisa pra você. Você venceu, viu? Parabéns. E a Viviane ele ia ficar. Você parece comigo. A gente se parece. Ia ser bem legal, né? Sim. E ainda nessa linha da gente estar buscando essas referências aí do passado, agora eu quero saber uma coisa que é uma pergunta tradicionalíssima aqui do Caderno que Virou Empresa. Se hoje você tivesse uma medalha, um troféu, uma placa, que você pudesse homenagear a pessoa mais importante em toda a sua trajetória profissional, você tem que dar uma placa, um troféu para essa pessoa. Para quem você daria essa placa? Piorou, hein? Que pergunta. Uma pessoa que tem que receber uma placa. Ou você foi a pessoa mais importante em toda a minha trajetória profissional. Meu ex-marido. Sem ele, sem a ajuda, sem o empenho, né? Sem o apoio, a gente ralou muito, assim. Eu não poderia falar outra pessoa, não tem como, né? E fora aí, claro que tem outras pessoas, como eu falei, assim, são muitas pessoas, mas... A placa é dele. não tem como, não sei. Eu sairia muito injusta. Muito bom. Com Muito certeza. bom. E aí, assim, o que acontece? Quando a gente está formatando aqui o nosso programa, no decorrer da conversa aqui com o entrevistado, eu sempre gosto de pegar uma frase, algo que me impactou, para sugerir para o entrevistado que seja o tema do programa. Porque aqui no Caderno que Virou Empresa, os programas eles não são episódio 1, 2, 3. Não. Os episódios eles têm nome, são personalizados. Né? Ali é uma história, né, da pessoa. Hoje nós estamos contando a história do caderno da Viviane. Né? Então, eu quero definir com você uma frase, para a gente deixar essa frase como o título do nosso episódio. Nos bastidores, você me falou uma que eu disse, não tem discussão. Essa é a frase que, para mim, retrata bem a sua história. Essa é a minha frase. Isso aí não me identifico muito. Trabalhe em silêncio, trabalhe duro e em silêncio. E deixa que o sucesso faça o barulho. Eu penso muito assim. Hoje a gente está num mundo muito de aparecer, de internet, de Instagram e tal. Eu acho que às vezes isso sobressai o produto. Pensem primeiro no produto, gente. Pensem primeiro em oferecer, em dar o melhor no produto, né? Se você tem um produto, e aí depois você pensa sobre aparecer e tal. Hoje parece que os papéis estão meio invertidos. Você tem que tomar muito cuidado com as críticas, porque senão você... Crítica tem o tempo todo, isso aí... Mas também tem que tomar muito cuidado com os elogios. Porque senão você também sai para outro lugar que não é o seu lugar. Né? Então você infla, você vai para um... Tem que ter muito cuidado. Então tem que saber... eu vou falar escutar, saber tanto as críticas como os elogios, sabe? E eu costumo trabalhar assim, na minha. Caladinha, trabalhando duro, calada, e deixa que o sucesso faz barulho, né? Isso. A gente vai abrir agora eu já posso falar. A terceira unidade, pertinho aqui de você. Eu já estou assim, super empolgada, né? Que vai ser aqui no Shopping Passeio. Então, a gente tem no Vinhais, na Ponta do Farol, e agora aqui no Shopping Passeio, no Quatraque. E eu estou super empolgada porque eu estou sentindo uma coisa tão positiva nessa região, que é uma região que a gente... Se eu moro para lá, eu não venho muito aqui, isso é óbvio, né? E aí eu comecei a vir para cá, tem uma outra energia isso aqui, né? Isso aqui tem uma energia, isso aqui tem uma... Eu cheguei na obra semana passada, eu chego no escritório sempre falando isso. Eu cheguei na obra às 7 horas da manhã aqui, vim, né? Porque eu dei uma passada antes de ir para o escritório.
Meu Deus, 7 horas já é... O movimento já é, né? Eu chego lá na obra à tarde e eu vejo as pessoas olhando e perguntando e não sei o quê. É uma energia diferente. Tem uma energia aqui. Eu tô doida para inaugurar essa loja, né? Eu tô doida. Eu falando para mim, eu acho que vai ser a loja que eu mais vou, porque eu já amo a energia aqui, daqui, do Quatrac, né? Que existe isso em todas as cidades, né? Lá na minha cidade, eu sou amazonense, mas saí muito cedo de lá. Era o Parque 10, Conjunto Habitacional Parque 10. E tinha, né? Tem essa energia. Então, eu estou super empolgada. Dia 20, a gente inaugura. A loja está ficando linda. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Olha só, lançamento aqui hoje da terceira temporada do podcast e da terceira unidade do nosso canto. Olha, casou, viu? Tá vendo? Casou. Se tivesse combinado, não tinha dado certo, tá vendo? Isso. Então, foi 3-3 aqui. E é lógico que a gente vai lá, tá aqui pertinho do Castelo Black, é lógico que a gente vai lá conferir e prestigiar, né? Com certeza, sempre. Viviane, é o seguinte, aqui também sempre tem uma coisa, né? Aquela ali, de frente ali, é a sua câmera, né? E eu gosto sempre de pedir o seguinte, vamos imaginar que hoje, nessa garrafinha aqui da nossa querida Psyll, você pudesse, nessa garrafa, depositar... Ai, só tem pergunta difícil, vai. Aqui a gente espreme aqui o entrevistado, que é pra mesmo puxar bastante coisa. Vamos imaginar que nessa garrafinha aqui da nossa querida água Psyll, você pudesse agora, nesse momento, colocar um pouquinho de conselhos, né? Um pouquinho de orientação, né? Para pessoas que hoje podem estar com as mesmas dúvidas que você já teve lá atrás e isso esteja impossibilitando elas de poder dar o próximo passo, né? Se você pudesse hoje, assim, né, de forma resumida, colocar um pouquinho de conhecimento nessa garrafa e entregar ali para as pessoas, olhando para sua câmera, o que você falaria para essas pessoas hoje, para destravá-las? Eu acho que a gente tem que falar sobre 3 coisas principais. A primeira, o medo, saber lidar com o medo. A segunda, conhecimento. E a terceira, amor ao próximo. Eu acho que são as 3 coisas mais importantes no mundo, né, do empreendedorismo. O medo é assim, então você tem uma ideia agora, meu Deus, será que isso vai dar certo? Não vai dar? Será que as pessoas vão gostar? Não vão gostar? Vai! As coisas são criadas assim, as maiores coisas, os melhores negócios são criados assim. Então, você tem que confiar nas suas ideias. E hoje, com a internet, você pode adquirir muitos conhecimentos. Então, você está fazendo... Vamos voltar lá para o pão. Eu estou falando de pão porque eu conversei essa semana com uma pessoa e está produzindo um pão delicioso e eu provei. Então, estuda sobre pão, vê os melhores padeiros. Hoje tem muito fora, né, a coisa de panificação caseira. Sempre queira buscar o melhor. Estudar, conhecer, conhecimento. Fazer conta, tentar passar um preço justo, né? As pessoas não fazem conta, os empresários não fazem conta. Eu passei muito tempo assim também, sem fazer conta. Eu não sabia o que eu gastava, o que entrava, mas isso não pode acontecer. Porque quanto mais você bota na ponta do lápis, mais você pode entregar um preço justo. E também, às vezes, fazer melhor, né? Então, vai com medo mesmo. Ponto. Vai com medo mesmo. Esse medo, ele nunca vai parar. Independente de você ter R$100 na conta ou 100 mil. Montando um negocinho ou um negoção. Não. Sempre ele vai existir. Então, aprender a lidar com medo. Conhecimento é necessário. Conhecimento é necessário. Fazer as coisas aleatórias, não. Não cabe. Conhecimento e persistência, né? Vai lá, faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 4, chama amigos, prova, chama... E a terceira, amor ao próximo. Empreender, como eu falei, é amor ao próximo. Então, se você tem amor ao próximo, você vai querer entregar o melhor. Acabou. Né? Você vai querer fazer bem feito. Você vai olhar para o seu funcionário de uma outra forma, né? E você vê que tudo isso, toda essa máquina, tudo isso que você
vai criar, pode criar, vai ajudar muita gente. Então é isso. Essa é a fórmula do sucesso. Uma mini aula, né? Muito obrigado, uma mini aula, muitos insights poderosíssimos, sensacional mesmo, né? Assim, acho que foi uma mensagem melhor impossível, né? E Viviane, já chegando ainda aqui ao final da nossa conversa, eu queria muito, assim, te agradecer muito pela tua presença aqui, sabe? Como eu costumo dizer, o tempo é o ativo mais precioso seu, de todos vocês, né? E eu me sinto sempre muito prestigiado, me sinto importante mesmo. Você acabou de falar, ó, não se sente, né? Não, mas eu me sinto muito importante, porque cada vez que vem um empresário aqui que recebe um convite meu e tira um momento do seu dia, porque a pessoa quando vem, ela não doa para mim só essa 1 hora que a gente passa aqui conversando. Ela desmarca outros compromissos, né? Tem toda um desvio de rota que ela tem que fazer para estar aqui durante essa 1 hora. O pessoal administrativo sabe como foi os desvios. E eu, tipo assim, eu me sinto lisonjeadíssimo. Para mim, as pessoas, eu sempre digo, olha, isso é muito caro. Isso é muito caro, né? Para os empresários fazer isso. E quando eu faço o convite e eles vêm, eu disse assim, cara, isso para mim é uma honra muito grande. Então... mas o motivo, você está fazendo isso, você criou tudo isso por quê? Né? Para ajudar o próximo, para passar mensagens positivas, né? Para ver as pessoas crescerem. Quanto mais você vê as pessoas crescerem, mais você fica feliz, mais você cresce. Então, não tem como não se unir com projetos assim. Isso faz total sentido, isso é uma obrigação nossa, né? Passar cada vez mais conhecimento. E tem uma coisa muito legal, né? Eu sempre digo isso para todo mundo. Dividir, né? Todo mundo que conversa comigo, e às vezes quando eu vou falar, ao fazer algum comentário sobre você, né? E algumas pessoas, pô, mas a Viviane, assim, é tão fechada e tal, né? Tem essa coisa, eu falei, cara, mas assim, se você tiver a oportunidade de conhecê-la, de trocar uma ideia com ela mesmo, assim, de verdade, de conversar com ela, você vai ver o tamanho da pessoa maravilhosa, assim, incrível que ela é. Assim, você olha, assim, em primeiro momento, assim, de longe e tal, né? Daquela coisa da líder, mulherzona ali, estilo diretora de escola, né? Aí você meio que repele ali, inicialmente, né? A pessoa que quer se aproximar, né? Mas eu digo para todo mundo que meio empresarial... A gente tem que ter essa postura, né? A gente está no ramo de bar. Então, já é diferente uma mulher comandar bares, né? A gente lida muito com homens, então a gente tem que... né? Vocês mulheres sabem que a gente tem que... Então, a gente... Em casa eu falo mais manso, né? Mas na empresa tem que ser mais... Inclusive, nossa empresa, todas as líderes são mulheres, viu? Líder de cozinha, a chefe de cozinha, as gerentes, nós temos muitas mulheres. Hoje a gente estava vindo para cá e eles vieram comigo para você ver, né? Temos poucos homens e mais mulheres. Quem atrasou? Foi o homem. Tinha que ser, né? Sinceramente. Tinha que ser, né? A gente vai dominar o mundo, né, mulheres? A mulher, eu gosto muito de trabalhar com mulher, porque nós temos um lado que é um lado que muita gente despreza e que eu considero muito, 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 muito importante. Muito mais do que a razão, que chama intuição. A intuição no mundo empresarial, ela é tudo. Muito mais do que a razão. Por isso que também tenho acreditado que atrás de grandes homens, né, grandes líderes, tem uma mulher. Porque nós temos a intuição. Não, vai por aqui. Não, vai por ali. Escuta o que eu estou falando, não se mete. A intuição. Então, eu gosto muito de trabalhar com mulheres por isso. Porque a gente consegue ter uma sinergia, sabe, melhor. E, assim, elas estão empoderadas mesmo, né? Elas. Estão mesmo. E as gerentes são... Um beijo para a Tassiele, um beijo para a Jane, um beijo para a Anne, né? Que vai iniciar agora. Elas são... Falar agora... Foda. Maravilha. E quando é que vai ser as festividades dos 25 anos
dessa jovem, dessa jovem empresa, né? Então, a gente comemora dia 6 de setembro. 6 de setembro. Não, 8 de setembro, no dia do aniversário aqui. De São Luís. A gente comemora. Eu acho que, se eu não me engano, a data vai ser... A gente vai antecipar e vai comemorar dia... Mas aí é surpresa. A gente vai fazer um aniversário surpresa, Tá muita gente, inclusive, vai aproveitar aqui, que tem muita gente perguntando sobre o carnaval e tal, se vai ter, e o bloquinho, e isso, aquilo, outro. Gente, a gente está muito focado em abrir essa nova operação, né? A gente não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue fazer 9, 10 não. E a gente resolveu não se focar no carnaval, porque demanda muito tempo, muito trabalho e tal, já para abrir, né, para ver se a gente consegue inaugurar. Vamos inaugurar, já está quase pronto. Agora é dia 20 de fevereiro. Então, esse ano, a gente vai abrir no domingo de carnaval, com banda e tal, mas a gente não vai fazer aquela, né, como a gente fazia, 3 dias de carnaval e tal. Esse ano, não. Mas ano que vem, se preparem. Se preparem aí para o nosso Canto Folia. É bem forte. É o bloquinho. O bloquinho, as pessoas já têm o nome, né? E as pessoas sempre perguntam. E as novas unidades, depois nos interiores, em outras capitais. Aí eu venho com novidades. Opa, olha só, hein? Muita novidade. Sim, sim. Muito bom mesmo. Agora a gente está trabalhando para tornar franquia, né? Pelo menos na nossa região, Teresina e tal, que as pessoas perguntam também muito, sempre, né? Perguntam. E por isso que a gente escolheu ficar só com uma operação, né? Focar em uma. Veio um cliente essa semana e foi muito legal, um pessoal vindo, estão viajando todo o Nordeste. E aí eles foram lá na Ponta do Farol e fizeram uma filmagem, Nordeste, tem alguma coisa assim, né? E aí eles postaram no Instagram deles dizendo que foi o melhor bar que eles foram no Nordeste. Olha que maravilha, né? Muito legal, né? Elogiaram a comida e tal, fizeram... E a gente, né, no outro dia falou com eles, agradeceu, isso, aquilo, outro. E eles disseram que a gente tem que ser justo mesmo. Então, assim, eles adoraram. Inclusive, escutaram reggae, né, na terça-feira. E eu achei isso importante, porque eles ainda falaram assim... a gente foi para outra unidade porque tinha reggae. Então, o turista quer realmente, né? Foi para outra unidade porque tinha um reggae lá e a gente queria escutar reggae. Então, foi muito legal. Então, a equipe toda, eu peguei essa mensagem e mandei para a equipe toda. Claro que a gente recebe muitos elogios, muitas coisas legais, mas, assim, o cara falar, né? Que foi o melhor bar do Nordeste e tal, muito, muito gratificante. E Obrigado. Ele tem toda a razão, né? Ele tem toda a razão. Obrigado. Viviane, né? Deixa eu quebrar aqui o protocolo aqui para lhe cumprimentar. Que conversa sensacional. Era de se esperar, né? Que você trouxesse realmente muitos insights poderosos, né? Muita inspiração. Eu fui impactado aqui por várias coisas. Eu aprendo muito aqui. Eu sou um cara privilegiado que estou aqui nesses programas, aprendo demais. Né? Eu até me deram agora uma ideia, né? E que eu vou colocar em prática, que é de trazer um conteúdo meu comentando o que eu tirei de insights das entrevistas, né? Uma por uma. Então, assim, é muito legal porque eu vejo as pessoas realmente assistem, né? O entrevistado chega aqui, olha, eu assisti o episódio de fulano, ciclano e tal, gostei muito quando ele falou isso. Eu fico assim, poxa, olha, o pessoal tá assistindo mesmo, que legal, né? Então, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Tem aqui essa responsabilidade. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Responsabilidade grande de fazer a abertura da terceira temporada, o primeiro programa de 2024. E o programa da terceira temporada, lançando a terceira temporada e lançando a terceira unidade do nosso canto, aqui no Shopping Passeio, na nossa Quatrack City, aqui onde também fica o nosso Castelo Black, aqui de Game of Thrones. Muito legal, muito legal. Viviane, muito obrigado. Obrigado muito obrigado a você. Mesmo. Parabéns realmente pelo projeto. É isso aí. A gente tem que dividir tudo que a gente sabe, né? Dividindo o que a gente soma, né? Então, parabéns e obrigada. E ano que vem a gente vem de novo, com mais novidades. É isso aí. Espero que esse projeto permaneça aí por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Olha só, pessoal, tá vendo aí? É como eu sempre costumo dizer. Esse podcast aqui é a história desse caderninho aqui, ó. Ele é o original mesmo, tá? Não é um que eu comprei para dizer aqui, não. É o caderno original, é o que deu início à história, que vocês assistem na vinhetinha aí quando começa o programa.
E uma coisa que eu sempre digo é o quê? Você pode ver que todo mundo que vem aqui no programa com a gente, pessoas que são de ramos totalmente diferentes, muitos deles de ramos muito diferentes mesmo, mas que os ingredientes que formam a pessoa são ingredientes muito parecidos, para não dizer os mesmos, né? Você vê que o pessoal aqui fala de fé, fala de trabalho, o pessoal fala de resiliência, fala de persistência. Pode pegar, quem acompanha os programas sempre vê essas pessoas que vêm aqui falar da sua trajetória desde quando começaram até chegar no sucesso do seu negócio, todos eles carregam esses ingredientes consigo. Então, daí são as coisas que você precisa minimamente perceber para seguir, para implementar no seu negócio, para que você também possa atingir o sucesso que essas pessoas atingiram e fazem tanta diferença no mercado maranhense, no mercado rodovicense hoje. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí para todo mundo que vai assistir esse programa. Olha só, o programa está incrível, muito insight mesmo, empresarial, muita coisa legal. Não percam, tá bom? Até o próximo, ó, o Caderno que Virou Empresa. Um abração. Valeu! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.